tema da mensagem é: eu vou pescar. Vamos pescar hoje, irmãos. Vamos aprender. Nós vamos aprender o que a Bíblia vai dizer para nós sobre pesca. A primeira coisa que eu aprendo é que Deus se manifesta para nós. Acompanha comigo como o texto diz. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Eu cresci ouvindo essa expressão aqui, manifestar, o demônio. Quando manifestava um demônio, o demônio se manifestava nos lugares de visita que nós fazíamos, e era uma coisa muito feia, muito feia. A possessão, a manifestação de um demônio na vida de um homem é muito feia, mas a manifestação de Deus na vida de um homem é muito linda. É muito linda. Deus quis se manifestar para os homens. Deus quis aparecer para os discípulos. 24 horas, irmãos. Há 24 horas atrás, Jesus já tinha aparecido para os discípulos, e principalmente para Tomé. Passou 24 horas, eles não sabiam o que fazer. O que quiseram fazer? Foram pescar. De tal forma que estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Todos lá. Quando eles estavam todos reunidos, aconteceu que Jesus permitiu que todo ser humano tem que saber lidar com a frustração, irmãos. Toda frustração é fruto de expectativas. Um dos piores sentimentos que um homem e uma mulher pode ter é de frustração. Como é ruim, irmãos. Como é ruim você planejar algo. Na tua mente está acontecendo tudo. Frustração é quando na tua mente aconteceu, mas não saiu daqui. Só ficou aqui. Quando o homem fica frustrado, é uma tristeza muito grande. Pedro disse: eu vou pescar. Disse-lhe Simão: Pedro, eu vou pescar. Por que eu vou pescar? Porque é o que ele sabia fazer. Pedro, detalhe, irmãos, digno de nota, Pedro tinha parado com a pescaria. Jesus teve um encontro com Pedro e com os discípulos nesse mesmo lugar aqui, esse mesmo lugar. Aí quando ele viu que Jesus apareceu uma vez, 2 vezes, aí eles ficaram olhando um para o outro, nada aconteceu. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou pescar. Aí os discípulos, que também não tinham muitas pretensões: eu vou com você também. Também nós vamos contigo. Saíram e entraram. E naquela noite nada apanharam. Nada apanharam. Que Deus nos livre, irmãos, de coisas que nós achamos que vamos pescar e não pescamos nada. Existem coisas que nós planejamos fazer, mas não dá certo não. Tem muita coisa que você vai tentar fazer e não vai dar certo não. Talvez haverá algumas situações que você vai planejar e na tua cabeça está tudo certo, mas às vezes não vai dar certo naquele momento. E eu penso que Jesus, ele soube lidar com as frustrações dos discípulos. Tanto é que Jesus deixou eles passarem a noite toda sem a presença dele. Se algum de vocês aqui passou por uma frustração muito grande mediante uma expectativa que você colocou no teu coração e não deu certo, eu te digo: não desista. O crente nunca pode desistir. Eu sou um homem que passou por muitas frustrações, dentro de igreja, fora de igreja, mas eu aprendi a nunca desistir. Nenhuma frustração pode nos parar. Nada que dê errado para nós é a nota final. Um erro nosso não nos define. Coisas erradas que aconteceram conosco não nos definem. Eu quero dizer para você que Jesus, o Pedro, ele era um dos maiores pescadores da época. Um dos maiores pescadores.
Ele não pegou nada. Não pegou nada. Eu falei, não tem problema. Quando Pedro, ele sobe com os discípulos e não pega nada, eu já tentei tanta coisa aqui, eu não peguei nada também. Jesus sempre chegará na hora certa. Diga amém, por favor. Quem é frustrado, quem passou por frustração, Jesus vai chegar uma hora, mais cedo ou mais tarde ele chega. Mais cedo ou mais tarde chega. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Você percebe, irmãos? Jesus sempre estará por perto. Eu sei que nas minhas frustrações, Jesus sempre esteve por perto. Nas suas frustrações, Ele sempre vai estar por perto. Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Ele. Geralmente, uma pessoa frustrada não consegue reconhecer o Cristo quando está perto. Geralmente, pessoas decepcionadas não conseguem enxergar Jesus perto de nós. Porque a frustração, ela só olha para a decepção, para o erro, para aquilo que não deu certo. E eles estavam tão focados a noite toda em pescar alguma coisa para comer, que eles não conseguiam ver. Eles não conseguiram, o verbo é reconhecer. Eu não sei se já aconteceu com você, daqueles momentos de dor. Você sabia que Jesus estava ali, mas não conseguia reconhecer. Eu quero dizer que Jesus sempre chegará na hora certa. Você tem que reconhecer. É igual aqui agora, feliz. Não é porque você está numa igreja. Quando você sair daqui, você for para a tua casa, lá na sala da tua casa, Ele vai estar lá. Lá no teu quarto, Ele vai estar lá. Diga amém, por favor. Inusitadamente, Jesus, Ele chega e faz uma pergunta: filho, você tem alguma coisa para mim? Ele vai dizer assim, perguntou-lhe Jesus: filhos, é muito importante quando eu vejo Jesus tratando a gente como filhos. Diga, eu sou filho. Eu sou filho. Nada mais confortante no tempo de uma frustração de alguém chegar e chamar filho. Jesus ele é lindo, decepcionado, filho. Ele estava dizendo assim, tem um pai aqui. Tem um pai aqui. Aí esse pai fala assim: vocês têm alguma coisa para eu comer? Olha só. E eles responderam: não tem. Não tem nada. A minha frustração é grande por conta disso. Nem nós temos alguma coisa para comer. Eu sou pescador há anos. Fazem 3 anos e meio que eu parei. 3 anos e meio que eu parei de pescar. Eu voltei a pescar agora. Eu tentei a noite toda. Toda vez que você é frustrado com alguma coisa e você sente o Senhor perto de você, ele sempre vai acontecer instruções do céu para o teu coração. Diga amém, por favor. Instruções. Por quê? Porque o frustrado, o decepcionado, ele não enxerga luz. Então, chega o Senhor te chamando de filho, te chamando de filha, de filha, de filhinha. Ele vai dizer assim: eu tenho uma instrução para você. Já que do teu jeito você tentou, e não deu certo. Sabe por que não deu certo? Porque eu não estava aí. Eu não estava aí. Você ficou frustrado porque eu não estava no lugar. Aí ele vai dizer assim: então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. O Senhor não decepciona, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode passar o que for, sempre virá uma instrução do céu. Vai para a direita. Vai para a direita. Aí eu vejo o caminho da obediência. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Toda vez que um filho dá voz a um pai, toda vez que um filho dá ouvidos à voz de um pai,
os peixes vêm, a colheita vem, a pescaria é boa, vai dar certo. Todo cristão não fica passando por uma prova sozinho. Sempre a voz do céu aparece para ele. Sempre aparece. Pode lançar a rede. Faz do meu jeito. Não faça do teu jeito, faça do meu. Se você fizer do meu jeito, você vive em família. Se você quiser viver em família do meu jeito, vai dar certo. Se você quiser viver em família do teu jeito, não vai dar certo. Se você quiser encarar essa situação do meu jeito, vai dar certo. Ouça as minhas instruções. Se você quiser ter um casamento consolidado, um casamento restaurado, um casamento feliz, eu tenho uma instrução do céu para o seu casamento. Se você está tendo dificuldade com seus filhos, eu tenho uma instrução do céu para os seus filhos. Eu tenho instrução para tudo. Eu tenho boas notícias, eu tenho notícias para você, eu tenho instruções, eu tenho ensinamento, eu tenho caminho, eu tenho instrução para você. Eles obedeceram. Fizeram e já não podiam puxar a rede. Por que eles não podiam puxar a rede, irmãos? Porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus vai além de nós, irmãos. Tem uma música que fala que Deus vai além da medicina. Deus vai além de nós. O que nós achamos que será suficiente para nós, Deus vai além de nós. Eles não contavam com 153 peixes. 20 peixes estava bom para eles. Mas Deus deu 153 peixes. Porque o amor de Deus vai além do amor que nós temos para com Ele. Então Ele disse: naquele momento que aconteceu aquele milagre, digno de nota. Eu tenho umas coisas que eu só no céu que eu vou poder compreender, porque aquele povo passou 3 anos e meio com Jesus e não reconheceram Ele. Na hora que viram os peixes, João olhou assim, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, olha para que ele foi falar. É o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Na hora que ele viu, que Pedro ouviu de João, que era o Senhor, ele pulou. Ele pulou na água, dizendo assim: eu estou com saudade, eu te traí. O cara está cantando na minha mente até agora. E Pedro não esperou o barco chegar até ele, ele foi primeiro. Ele esqueceu os peixes, irmãos. Porque uma pessoa que é apaixonada por Jesus não é apaixonada pelos peixes de Jesus. Quem é apaixonado por Jesus não é apegado aos peixes de Jesus. Deseja os peixes de Jesus, mas não depende dos peixes de Jesus. Ele foi lá, ele nadou, ele chegou primeiro. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes. Foi puxando no barquinho, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, 90 metros. Aí eu começo a aprender que Jesus faz a comida. Primeira coisa que Jesus fala assim: vocês têm alguma coisa de comer? Eles respondem: não. Então o que ele faz, irmãos? Jesus fez comida para eles. Essa é a essência do Deus que você está cultuando aqui essa noite. O que você não tem para oferecer para Ele, Ele tem para oferecer para você. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Quando eles chegaram com 153 peixes, eles chegaram na praia e viram comida, estava tudo pronto. A mesa era pronta. Olha só, irmãos. Olha só como que Deus trata um frustrado. Olha só como que Deus trata um decepcionado. Você não tem comida para mim, mas eu tenho para você. Eu tenho para você.
Eu posso dar para você. Só que nós devemos comer do fruto da nossa obediência também. Porque Jesus, ele pegou e vai falar assim para os discípulos. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Eles chegaram na praia e viram os peixes que Jesus fez. Aí ele falou assim: aqui não dá para todo mundo. Vá vocês pegarem daqueles 53 que vocês me obedeceram e traz eles aqui. Jesus, ele sempre oferece algumas coisas para nós, irmãos, mas ele manda você ir buscar também. Ele manda você ir buscar. E com isso Pedro, ele usa a força que os outros não tinham. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede. Entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Foi Pedro que fez isso. Cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Você vê a força de quem ama Jesus. A força de um obediente. Toda pessoa obediente consegue ir atrás e pegar aquilo que Jesus prometeu para que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Todo obediente consegue pegar a rede, consegue pegar os peixes sozinho. Tem coisas que você não vai com gente, tem coisas que tem que pegar sozinho. Pedro não chamou discípulo para ir com ele, ele foi sozinho. Não, fique aí. Mano, e vocês vão perceber, todos eles não foram suficientes, mas ele conseguiu. Ele conseguiu. Por quê? Porque eu sei que é teu fruto. Caminho para o final. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam quem era o Senhor. Nós temos que saber quem é o Senhor, irmãos. Você precisa saber quem que é Ele. Você precisa saber quem que é Ele. Você precisa saber o plano que Ele tem para você. Você precisa saber o dom que Ele te deu. Você precisa saber o chamado que Ele tem para você. Você precisa saber de Jesus o Cristo, o crucificado. Você tem que entender de cruz. Você tem que entender de redenção. Você tem que entender de ressurreição. Você tem que entender de santidade. Você tem que entender quem é Ele. Nenhum dos discípulos vai perguntar, porque sabia quem é. Eu sei quem é Ele. Eu sei quem é Ele. Eu não me frustro mais. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de estado entre os mortos. Pela terceira vez, em um prazo de 24 horas, Jesus apareceu e deu ensinamento para alguns discípulos frustrados. O que eu aprendo com isso é que essa semana, irmãos, é para você pescar. Vai pescar, irmãos. Eu tenho que sair daqui para pescar. Olha, essa semana teremos as celas. E eu falei para ele: eu quero pescar um monte de gente para levar para minha cela. Eu quero convidar um monte de gente. No final da tua célula, você vai receber, se já recebeu, um cartão que é fruto fiel. Fruto fiel. Atrás do cartão tem 3 lacunas para você escrever o nome de 3 pessoas que você quer ganhar. Porque a colheita já está pronta, os trabalhadores são poucos. Todas as células, no final da célula, você vai dizer o nome dos 3. Aí o que está aqui vai dizer assim: eu conheço essa pessoa que está falando aí. Você conhece? Conheço. Chama ele comigo. São 2 pessoas chamando essa pessoa aqui, ó. Eu quero chamar esse, o segundo é esse, o terceiro esse. O outro vai falar assim: ó, eu conheço o terceiro. Ou o outro vai falar: eu também conheço. Então somos os 3 que vamos chamar o terceiro. E as nossas células, irmãos,
vão pescar muita gente. Nós vamos orar sobre aqueles nomes. Vamos orar por aqueles nomes. E depois nós orarmos, nós vamos entrar em contato com essas pessoas e vamos ganhar. Por que eu estou dizendo isso? Depois do sentimento do nosso batismo, do dia que você aceitou Jesus e do dia que você batizou, só quem teve essa experiência que eu vou falar aqui sabe. O que acontece no coração de um homem e de uma mulher que ganha uma alma para Jesus é um negócio indescritível. Quando você vê uma pessoa aqui, sendo batizada nas águas, e você lembra que na célula você orou para essa pessoa, você convidou, ouviu não várias vezes, disse que um dia ele iria, e um dia ele veio. E no dia que ele veio nesse culto aqui, no culto como esse, ele aceitou Jesus. Irmãos, quando a Bíblia fala que a festa no céu para um pecador que se arrepende, eu não conheço um sentimento, é um sentimento, irmãos, quem ganha alma para Jesus, experimenta um êxtase, experimenta uma euforia do céu, uma alegria contagiante que é indescritível e inenarrável. Não dá para explicar o nome da lágrima que desce quando eu vejo alguém descendo nessas águas aqui. Passa um filme na cabeça. E hoje eu quero orar por isso, porque os cultos são sempre direcionados a Deus fazer por nós. Uma criança, ela vive pedindo coisas para Deus, mas quando a criança cresce, ela não é mais criança. Ela chega numa fase que ela fala assim, eu tenho para dar, eu tenho para servir, eu vou fazer por alguém. Eu vivi sempre à mercê de precisar dos outros, mas agora as pessoas podem precisar de mim que eu vou ajudar. Vamos pescar essa semana, irmãos, e vamos ganhar para Jesus. Nesse momento, eu quero orar com você. Tem alguém aqui que precisa entregar sua vida para Jesus? Pastor, eu quero esse Cristo aí. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero consertar a minha vida. Eu quero lançar as redes. E eu sou essa pessoa que o Senhor falou aí que quer ser usada pelo Espírito Santo. Sou eu. Eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu vou voltar para Jesus. Eu quero o Espírito Santo. A igreja pode orar comigo em relação a isso?